Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos ter mais uma aula de revisão. Vamos revisar os conteúdos que nós estudamos das aulas de história. Vamos rever os pontos mais importantes de todos os assuntos. Fiquem bem atentos. Vamos lá. Para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre a história do município. Bom, como os municípios eram formados? As primeiras cidades foram construídas no litoral do nosso país. Durante a ocupação dos portugueses no nosso território, os primeiros municípios foram surgindo próximo ao litoral, devido à plantação de cana-de-açúcar. Enfim, esses primeiros municípios, eles possuem heranças deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje. Então, nós herdamos essas heranças culturais desde os primeiros municípios, desde as primeiras cidades e vilas construídas no nosso território. Após a sua ocupação, começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Então, ao longo do tempo, algumas mudanças aconteceram de acordo à adequação e às necessidades de cada pessoa desse local, de cada morador. Cada município tem sua história, um patrimônio cultural. A história dos municípios começou a ser escrita desde a chegada dos portugueses. Os indígenas, eles tinham a sua própria forma de organização. Observe. Percebam que a organização das aldeias, elas acontecem de formas diferentes. Algumas com uma oca apenas no centro e as outras ao redor, se organizam de forma circular. Outras, eles aproveitam as áreas que eles retiraram a vegetação e constroem apenas uma grande, que geralmente eles utilizam para a alimentação de forma comunitária, e as outras espalhadas ao redor também. Então, vai variar a forma de organização dos nossos municípios desde a época da ocupação portuguesa no nosso território, em que áreas de vegetação foram retiradas, tá, para a exploração da madeira e também de acordo com a organização indígena. Então, os indígenas já tinham uma organização primitiva, já tinham uma organização já mais antiga, e nós herdamos algumas culturas que influenciaram a nossa ocupação hoje. O que é patrimônio cultural? É o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo, tá? As formações geológicas, as montanhas, as serras, grutas, cavernas, dados históricos importantes, os fósseis, que são aqueles ossos de animais antigos que existiam em algumas regiões, alguns utensílios, objetos que são escavados, tudo isso conta a história também das cidades, dos povos, tá? E são considerados patrimônios culturais. Algumas espécies animais de determinada região também contam a história daquela localidade, daquela região. Construções antigas, prédios, residências que foram de pessoas importantes há várias gerações, costumes e tradições de um determinado povoado também são considerados patrimônio cultural, contam a história de um povo. As formações geológicas, como eu citei anteriormente, elas podem ser montanhas, serras, grutas. Eu trouxe a imagem aqui de uma gruta muito bonita, tá? Na cidade na região de Goiás. Temos também, assim, exemplos de dados históricos importantes, como fósseis e utensílios, como eu falei para vocês, ossadas de animais que são encontrados também é considerado patrimônio cultural de um lugar. Alguns animais que existem e que predominam em determinada região, tá? Essas espécies animais de determinada região também são considerados patrimônio cultural. Construções antigas também contam a história de um lugar. Trouxe o exemplo do Pelourinho em Salvador, mais próximo da nossa realidade. E o patrimônio cultural, ele pode ser material, como eu falei, e imaterial. Quando tratamos de patrimônio cultural material, ele ainda se divide em bens imóveis, que são castelos, casas,
praças, obras de arquitetura, né, construções, esculturas, igrejas, conjuntos urbanos. Então, o Pelourinho, novamente, ele entra aqui como um bem imóvel, tá? E ele está dentro da classificação do patrimônio cultural material. Patrimônio cultural material, bens imóveis e os bens móveis, que são pinturas, acervos de museus, todo o material que está ali no museu para visitação, como documentos, alguns vídeos encontrados também, fotos, esculturas, pinturas, artesanatos. Tem uma imagem aqui de um quadro. Nesse quadro tem várias imagens, tá? E essas imagens, elas representam momentos da nossa história. Então, o artista, nesse caso aqui, o artista Jean-Baptiste Debré, tá? Um importante pintor que relata em seus acervos, em suas pinturas, momentos da história do Brasil. Nesse caso aqui, vocês percebem que é uma pintura, então não são fotos. Pinturas relatam, pinturas representam, retratam momentos da nossa história. Então, o patrimônio cultural material, ele se divide em bens imóveis e bens móveis. Quando falamos agora do patrimônio cultural imaterial, podemos considerar as expressões artísticas, toda e qualquer forma de arte, dança, literatura, música, folclore, celebrações, grupos, personalidades que contribuíram para a construção do patrimônio cultural de um lugar, linguagens, costumes, tradições. Todas essas representações, elas são classificadas dentro do patrimônio cultural imaterial. Tem um exemplo aqui da capoeira, que é uma expressão artística, tá? É considerado patrimônio cultural imaterial. Quando algum elemento é reconhecido como patrimônio cultural, ele é tombado, isto é, ele não pode ter suas características físicas modificadas. Por exemplo, se for uma igreja antiga, ela não pode ter a sua fachada mudada, ela pode ter sua fachada restaurada. Por quê? Com a ação do tempo, alguns materiais antigos, como pinturas, construções e instrumentos, se deterioram, se estragam. Então, quando falamos das construções, tá, dos patrimônios culturais, eles precisam ser restaurados, porque ao longo do tempo se deterioram, se estragam. Nesse caso aí, entra o trabalho dos restauradores, que são as pessoas que estudaram, tá, essas técnicas, essas ferramentas, para que possa fazer a restauração adequada desses objetos, desses prédios, dessas igrejas, mantendo as características originais. E a nossa cidade, como surgiu? De forma resumida, eu trouxe para vocês aqui, só como ideia central do surgimento da nossa cidade, do nosso município. Tá? Os donos da fazenda Santana dos Olhos d'Água, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, construíram uma capela. Eles tinham uma fazenda, uma grande fazenda nessa região, tá? E a fazenda deles se chamava Santana dos Olhos d'Água. Os donos, Domingos Barbosa e Ana Brandoa, construíram essa capela, a Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade, e por essa capela as pessoas iam passando, os viajantes vinham de outras regiões, passavam por aqui, e aí para rezar, para descansar, tá? Então a nossa cidade surgiu a partir de uma fazenda. Essa fazenda, os donos chamavam-se Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa. Olha só, nessa imagem antiga já percebemos aqui a nossa cidade já com algumas construções, coretos, veículos. Então aqui não é mais uma fazenda, aqui ela de vila já se tornou uma cidade, tá bom? Esse casal, ele doou algumas terras, tá? Eles tinham muitas terras, eles doaram algumas terras para que a cidade se desenvolvesse. Esse importante crescimento, né, desse arraial, dessa vila, posteriormente se tornou a cidade, tá? Então,
A crescente importância que o arraial adquiriu proporcionou, por volta do ano de 1832, cresceu para a vila, denominada Santana dos Olhos d'Água. E de lá para cá, outros nomes foram dados, tá? Tem uma imagem antiga aqui também do centro de Feira de Santana, que faz esquina com a Avenida Senhor dos Passos e a Avenida Getúlio Vargas. Percebam aqui que acontecia uma feira livre nesse espaço. As pessoas faziam todo o seu comércio ali de ambulantes, de frutas, verduras, totalmente nesse espaço aqui, tá? Algumas construções permanecem até hoje. Se vocês perceberem aí atrás, nós temos o mercado de artes, mas outras não existem mais, tá? Feira de Santana se destaca por ter uma localização privilegiada para os viajantes. Então, Feira de Santana está localizada numa região que várias pessoas que precisam ir para outras cidades passam por dentro de Feira de Santana. Então, tudo isso possibilita o crescimento do seu comércio, como as atividades econômicas que se destacam na nossa cidade, tá? O comércio que a Pro acabou de falar, a pecuária, criação, venda de gado, carnes, tá? A agricultura também muito forte na nossa região. O nome de Princesa do Sertão, que foi dado por Rui Barbosa em 1919. Então, Feira de Santana se destaca principalmente pelas suas atividades econômicas e localização. Vamos para o nosso próximo assunto, que fala da relação entre a cidade e o campo. A cidade e o campo possuem suas diferenças e possuem também as suas dependências. O campo, por sua vez, existe poucas casas, muitas plantações e áreas verdes, mais contato com a natureza, animais, ar puro. No campo, tudo é mais tranquilo, sem pressa. Percebam os elementos que compõem a paisagem do campo. Temos aí as áreas verdes de plantação, tá? Poucas casas. Já na cidade, ou nos centros urbanos, podemos chamar assim também, temos a concentração de muitas casas, prédios comerciais ou residenciais, estradas, mais trânsito, barulho, indústria, comércio e atividade política. Os elementos que compõem a paisagem da cidade são diferentes dos elementos da paisagem do campo. Em que um depende do outro? Em que a cidade depende do campo e o campo depende da cidade? Olha só. Algumas atividades só podem ser mantidas no campo e outras somente na cidade. A cidade, ela consome os serviços, ou seja, ela precisa dos serviços e dos produtos que vêm do campo. Ao mesmo tempo, o campo também precisa dos bens e produtos que a cidade produz. Um depende do outro. Um precisa de matéria-prima para produzir produtos e outro precisa desses produtos para as suas necessidades. Temos o exemplo aqui do algodão, tá? Uma plantação de algodão. E esse algodão ele é destinado para a fabricação de roupas, tecidos, instaladas na cidade. Vamos ver como isso acontece. No campo, os agricultores semeiam o algodão. Depois de colhido, ele vai ser levado para a cidade. Lá, em uma fábrica, ele vai ser transformado em fibras, tecidos para costurar roupas. Olha só. Agora, as atividades do campo, elas são voltadas para a produção agrícola, ou seja, produtos como verduras, leite, carne, ok? Extração do leite, não é? A retirada do leite. Então, esses produtos aí estão voltados para a produção agrícola, tá? Atividades específicas do campo. Na cidade, predomina a fácil aquisição de bens industrializados ou serviços de tecnologia. Então, na cidade é necessário o uso da tecnologia para que alguns produtos sejam fabricados, no caso dessa montadora de carros, na indústria também, tá? Em outros setores da indústria, os serviços do uso da tecnologia se faz necessário para que tudo isso aconteça, diferente do campo. Mas na cidade também nós temos os benefícios, as vantagens de se morar na cidade, de trabalhar na cidade. Vamos ver. Nas cidades nós temos mais opções de entretenimento, mais lazer,
Mais serviços são oferecidos na área de saúde, de educação, convivência com grupos maiores, podemos conviver com outros grupos, seja na religião, famílias, grupos de escola, ok? Mas existem também as desvantagens da cidade, tá? O tráfego intenso, muito barulho, poluição do ar, poluição sonora e visual. Muito barulho, como a Pro já falou, pouco contato com a natureza. O campo também possui as suas vantagens. Acesso a áreas verdes, ar puro, mais tranquilidade, mais contato com a natureza, menos trânsito ou quase nenhum, porque dependendo da localização, não haverá mesmo. Mas o campo também tem as suas desvantagens. Contam com poucos serviços, menos tecnologia, a distância entre escolas e hospitais em algumas localidades. As pessoas passam por situações difíceis quando se trata de se deslocar até uma escola, até um hospital. Poucas opções de entretenimento e lazer, entre outras desvantagens. Vamos ver. Existem também os espaços públicos de uma cidade. Olha só. Espaço público é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos. Nesse exemplo aqui, temos um espaço público. Ele fica no centro de uma cidade, um pouco de área verde. Ao redor desse espaço existem prédios, casas, enfim. E as pessoas estão ali reunidas, tá? No momento de descontração, de lazer. É um espaço público, qualquer pessoa pode utilizar. Alguns são completamente livres, como espaço de circulação, praças, ruas, tá? São os mais comuns. Também espaço de lazer e recreação, como os parques urbanos, pista de Cooper ou campo de futebol aberto, tá? Quadras. Geralmente esses locais se localizam, estão localizados em bairros ou da periferia, ou bairros de baixa renda, enfim, mas mais nos bairros mesmo. E as pessoas aproveitam os feriados, os fins de semana para aproveitar esses locais, tá? Espaço de contemplação, jardins públicos, monumentos. Nesse caso aí, o Cristo Redentor, além das pessoas fazerem atividades próximas a esse local, podem tirar fotos, contemplar o local, elas podem também visitar, enfim, até eventos acontecem nesses espaços. Espaço de preservação ou conservação, reserva ecológica, patrimônio histórico. Olha só, nesse caso aí a Pro trouxe a reserva ecológica no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse espaço de preservação, as pessoas podem aproveitar a natureza, mas ao mesmo tempo se torna um ponto turístico para a cidade. Então, órgãos competentes, responsáveis, acabam que organizando a visitação dessas pessoas nesses locais, para que se preserve a natureza. Geralmente, algumas espécies vegetais estão de forma específica nesses locais, lagos, pequenas lagoas. E aí, por ser um local de visitação pública também, precisa ser conservado. Então, a cidade acaba ficando atenta para esses locais, tá? Para que se preserve, para que se mantenha a vegetação desse local. Outros têm determinada restrição para seu acesso, como igrejas, museus, hospitais, bibliotecas, edifícios públicos, no caso de uma prefeitura, tá? Espaço privado e doméstico. Privados, casas, estabelecimentos comerciais, escritórios. Nesses locais, as regras são definidas pelo dono do lugar, tá? O espaço doméstico é onde vivemos com a nossa família, a nossa casa, ok? O trabalho. Qual a relação do trabalho com o campo, com a cidade, com o município? Quais são os direitos, quais são os deveres? Vamos conhecer um pouquinho o conceito de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Então, toda atividade realizada por alguém
ou por mais de uma pessoa, para se atingir um objetivo, alcançar um objetivo, denominamos trabalho. Temos aqui o exemplo de trabalhadores numa fábrica, num escritório, a professora em sala de aula, uma pessoa da área de saúde, tá? Quais são os direitos do trabalhador? Todo trabalhador possui direitos estabelecidos por lei. Ter a carteira de trabalho assinada é um documento necessário para que o trabalhador ele possa ter acesso a um trabalho formal, tá? Outra coisa também, receber o pagamento pelo seu trabalho, isso é muito importante, ok? Ter férias uma vez por ano e receber salário nesse período. Ser tratado com respeito e educação. Aqui o exemplo da carteira de trabalho, o documento necessário, e nesse documento também constam o salário que a pessoa vai receber, as horas que ela vai trabalhar, o nome da empresa que está contratando, enfim, todos os dados entre empregador e empregado constam nessa carteira de trabalho, tá? Em relação também ao pagamento, isso é muito importante e isso é acordado, isso é estabelecido pela empresa que está contratando. Quais são os deveres do trabalhador? Assim como ele tem direitos, algo adquirido, ele também precisa cumprir algumas regrinhas, como cuidar dos equipamentos e das instalações das empresas. Se ele vai trabalhar na indústria, numa fábrica, ali ele vai lidar com o maquinário, tá? Com máquinas, ele precisa receber um treinamento para aprender a manusear essas máquinas e ao mesmo tempo também cuidar, manter, tá? Comparecer ao serviço no horário marcado, isso é muito importante. Toda empresa ela tem um horário de entrada e de saída, horário de almoço. Respeitar os colegas e as chefias, não é? Respeitar os seus colegas de trabalho, os seus chefes, fazer o seu trabalho com competência, responsabilidade, desempenhar o melhor trabalho possível. Percebam aí uma imagem de uma indústria, tá? Uma máquina. Relação a ser pontual na sua empresa, respeitar os colegas. Da mesma forma que o trabalhador tem direitos e deveres, você, aluno, também tem. Olha só, quais são os direitos dos alunos? Ser respeitado, ser ouvido, ter um ambiente agradável, acolhedor, uma escola limpa e organizada, o direito de estudar, ter professores em sala de aula. Olha só, todos os direitos dos alunos. Vamos lá. Deveres dos alunos. As nossas regrinhas que precisam ser cumpridas no dia a dia para que tudo dê certo, para que tudo corra bem. Fazer tarefas e trabalhos escolares, manter, cuidar dos materiais escolares, respeitar os funcionários, os professores, os colaboradores da escola, a direção. Olha só, isso faz muito bem, não é? Seguir essas regrinhas. Olha só. Vamos lá, crianças. Mas o trabalho no Brasil, como surgiu? Como aconteceram essas atividades que deu início a todas essas formas de trabalho que nós conhecemos? Cada trabalho possui características próprias. Como assim? O trabalho ele pode ser braçal, uso da força, tá? Um trabalho braçal, ele precisa de mais força, precisa usar os braços. No caso dos trabalhadores rurais, é um trabalho bem braçal, tá? O trabalho também ele pode ser de forma intelectual. No caso das pessoas que trabalham em escritórios, repartições públicas, os professores, advogados, tá? Entre outras profissões. Existe a área de risco também, tá? Podem ser trabalhos de risco, pessoas que trabalham em alturas, pessoas que trabalham limpando vidraças de prédios, na parte de eletricidade, pessoas que trabalham no resgate de vítimas, são pessoas que trabalham em áreas de risco. Pessoas que trabalham na área de saúde também, o risco da contaminação, tá? E percebam também que essas pessoas que estão trabalhando nessas áreas de risco, elas colocam em risco a sua vida e a vida de outras pessoas se elas não utilizarem os equipamentos de proteção. Isso é muito importante.
E os equipamentos de proteção que vocês podem perceber nessas imagens são capacete, cinto de segurança, existe o sapato apropriado também, luvas. Em alguns lugares é necessário também o uso de uma máscara, se for um local que vai lidar com incêndios, enfim. São vários os equipamentos de proteção necessários para que as pessoas possam preservar a sua vida e dos outros ao redor. Os trabalhos, eles estão relacionados ao espaço em que acontecem. Podem ser no campo ou na cidade. No campo, como vocês já viram, os agricultores, os produtores rurais. Na cidade, os trabalhos nas indústrias, no comércio, lojas, estabelecimentos, tá? A maior parte do trabalho desenvolvido no Brasil, ele está relacionado nas seguintes atividades. Olha só. Podem ser trabalhos do setor de extração de recursos naturais, tá? Na área extravista. O que é isso? Quando nós extraímos, nós coletamos recursos naturais, nós retiramos alguma coisa da natureza para desse elemento se produzir outra. Então, esse trabalho ele é do setor de extração. Por exemplo, a extração do látex. O látex é uma matéria-prima que vai dar origem a vários outros produtos. Olha só, a Pro trouxe a imagem aqui de uma árvore chamada seringueira, e esse homem aí, ele está com essa ferramenta fazendo vários riscos no tronco da árvore. Quando ele faz isso, essa árvore, ela vai liberar esse líquido branco, que é o látex. Esse líquido branco, chamado de látex, ele vai dar origem à borracha, entre outros produtos que precisam dessa matéria-prima. Então, aí tem a extração de um recurso natural, retirado da natureza. Poderíamos ter aí também a coleta de frutas, e essas frutas vão dar origem a sucos industrializados, a doces, enfim. Poderiam ser outros produtos aí, outros recursos da natureza. Também atividades agrícolas voltadas para o campo, plantação de recursos vegetais, tá? Outra atividade também na área da pecuária, atividades pecuaristas. O que isso quer dizer? Plantação, não. Seria o que aí? A criação de gado, tá? Criação de gado, temos aí bois, vacas para retirada do leite. E também outros animais fazem parte desse tipo de atividade econômica, tá? Os porcos, as ovelhas, galinhas, tudo se aproveita, não só a carne e o leite ou os ovos desses animais. Vai se aproveitar também a pele, né, o couro desses animais, a lã da ovelha, entre outras coisas. Olha só, quando falamos de atividades econômicas, trabalhos, não podemos deixar de relembrar todas as atividades desde a época da chegada dos portugueses. Por exemplo, o pau-brasil, uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade aqui quando os portugueses chegaram, eles perceberam que essa árvore era uma árvore que a madeira era muito valiosa naquela época. Então, eles resolveram fazer a exploração intensa dessa árvore no nosso país. Eles escravizaram os índios para que os índios pudessem extrair essa madeira da floresta e abastecerem os navios. Esses navios levavam toda essa madeira para Portugal e o lucro ficava com eles. Mas logo depois veio a exploração também de um outro produto. Porque quando os portugueses começaram a ocupar o nosso território, eles começaram a ocupar as áreas próximas ao mar. Nisso, esse solo que é mais próximo do litoral é um solo mais fértil, é um solo que plantando tudo dá. Então, eles plantaram muito cana-de-açúcar, muitas plantações de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela se transforma em açúcar. Então, veio aí o ciclo econômico do açúcar. Logo em seguida, eles começaram a explorar as riquezas minerais, o ouro e pedras preciosas. E por último, veio o ciclo do café, tá? Temos aí os 4 principais ciclos econômicos no Brasil. Exploração do pau-brasil, a madeira, tá? A plantação da cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar, porque a cana-de-açúcar se transforma em açúcar lá nos engenhos, a Pro já vai explicar nesse instante.
O ciclo do ouro, tá? A exploração desse ouro, dessas pedras preciosas. E, por último, o café. Vamos ver agora um de cada vez. Vamos ver um pouquinho sobre o pau-brasil. A exportação de madeira, então, os índios eram escravizados, eles eram obrigados pelos portugueses a retirar essas árvores da floresta, pegar essa madeira e transportar até os navios. E esses navios levavam essa madeira lá para Portugal. Nisso aí, acontecia o escambo. Então, o que é o escambo? É a troca de serviços ou mercadorias. Os índios retiravam essa madeira da floresta, davam aos portugueses. E os portugueses, eles não pagavam em dinheiro aos índios. Não, porque naquela época não existia dinheiro e nem os índios conheciam o valor do dinheiro. O que aconteceu? Os portugueses davam aos índios, ofereciam aos índios espelhos, pentes, entre outros objetos tão bobos que os índios ficavam com esses objetos e continuavam trabalhando para os portugueses, tá? Era troca. Olha só, os índios transportando a madeira, tá, para os navios e os portugueses fazendo o escambo com os índios, essa troca de mercadorias, tá? Olha só, o açúcar, o ciclo do açúcar, ele era baseado na agricultura, tá? Na plantação da cana-de-açúcar. Nessa época aí, os escravos já estavam chegando aqui no nosso território e vieram para trabalhar nesses engenhos. Percebam aqui na plantação de cana-de-açúcar, tá? A mão de obra escrava. E aqui nessa outra imagem vocês vão ver, é uma pintura, tanto a primeira como a segunda imagem. Vocês vão perceber que aí era um engenho antigo. Nesse engenho de cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar ela era transformada, processada até virar o açúcar que vocês conhecem hoje. E esse açúcar também ele era levado para Portugal. Olha só. Já com a exploração do ouro, a mão de obra também permaneceu escrava. E o que aconteceu? Era o período em que a extração e exportação do ouro era a principal atividade econômica no nosso país, tá? Continuou se produzindo açúcar, mas nem tanto, porque a maioria das pessoas, ou quase todas, que estavam aqui no nosso território, alguns portugueses que vieram para cá também naquela época, vieram para cá para ficarem ricos, para explorar o máximo que eles pudessem de riquezas minerais. E aí, gente, houve essa extração intensa e esse ouro, ele era transportado em trens até os portos e dos portos iam para os navios, dos navios portugueses em diante, tá? Nessas imagens aqui, vocês vão perceber também, são imagens, são pinturas que mostram a exploração do ouro naquela época, tá? Os portugueses dando ordem aos escravos. Olha só. Já no ciclo do café, a mão de obra vinda da Europa eram dos imigrantes, porque nessa época aí os escravos já estavam sendo libertos, tá? Veio a lei de libertação dos escravos. E os imigrantes, quem são os imigrantes? Relembrando aqui, conteúdo passado. Os imigrantes eram as pessoas que vinham de outros países para o nosso em busca de uma vida melhor. Então, imigrante é toda pessoa que sai do seu país para outro país em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, tá? E essas pessoas que vieram para o nosso país, italianos, japoneses, enfim, várias descendências, eles vieram para cá para trabalhar, tá? E aí, eles vieram trabalhar justamente nas fazendas de café. Primeiro, eles vieram para as fazendas de café. Isso começou lá pelo século XVIII, tá? Quando chegaram as primeiras mudas. Durante muito tempo, o café ele foi produzido, ele foi plantado para o consumo doméstico, mas depois ele começou a ser vendido. Percebam aqui nas imagens os imigrantes trabalhando e alguns escravos ainda nessa época passaram por esse período trabalhando também, mas eram poucos, porque eles já estavam sendo libertos. E os que ficaram trabalhando nas fazendas porque não tinham opção de morar em outro local, não tinham condições, tá, pessoal?
Mas é importante também que vocês saibam que, depois de todos esses ciclos econômicos, começou também a indústria no nosso país. As cidades foram se desenvolvendo, casas foram sendo construídas nas cidades, começou a ter mais movimentos, mais pessoas vieram morar no nosso país, as famílias foram crescendo e esses produtores de café, esses grandes fazendeiros, eles precisavam investir o dinheiro que eles estavam ganhando com o café. Então, eles investiram o dinheiro deles na construção das cidades. Eles ajudaram nessa construção, porque eles também iriam lucrar com isso. Então, começou a surgir o quê? As indústrias. Surgiu o comércio naquela época. Enquanto lá fora do nosso país, lá na Europa, já tinha se desenvolvido parte da indústria, no nosso país começou de uma maneira um pouco atrasada, bem depois, tá? Olha só, e posso dizer para vocês também que os primeiros produtos fabricados no nosso país foram produtos de extrema necessidade, produtos mais básicos, como tecidos, roupas, calçados e alguns tipos de alimentos. Lembrando também que nessa época que a indústria surgiu, não tinha tecnologia. Então, eram produtos mais básicos que foram sendo fabricados. Aqui duas imagens de indústrias daquela época, tá? De fábricas. E aí percebam que o maquinário é bem antigo, tá? Por isso são imagens em preto e branco. Percebam também que o alojamento, que as dependências desse local eram dependências antigas, tá? Bem rústicas, porque era o início da industrialização no nosso país, tá bom? Vamos concluir então aqui. Nas cidades é possível observar que há uma grande diversidade de trabalhos e empregos. É comum a prestação de serviços, o comércio emprega vários trabalhadores. Então, temos na cidade diversos trabalhos, diversos tipos de empregos. Prestação de serviços, pessoas que prestam seus serviços para outros, tá? Comércio. E é importante também que vocês entendam que todos os trabalhos devem ser valorizados, pois todos são importantes e necessários para o desenvolvimento econômico do nosso país, tá bom? Então, a prova acaba aqui, a prova termina a nossa aulinha de revisão. Lembrando a vocês que qualquer dúvida, a prova vai estar tirando quando necessário, ok?